Queridos, que a graça e a paz de Cristo possa abundar ricamente em vossos corações. Quero ler aqui um texto da palavra de Deus, é bem conhecido. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, agora é online, então você deve ter também no seu dispositivo eletrônico o texto bíblico. Pode abrir Evangelho de João, capítulo 8. Vou começar a ler do verso 1 até o verso de número 11, que diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou a ensinar. Então, os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, disseram eles a Jesus. E a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher, no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, dá-nos compreender a Tua palavra. Dá-nos que ela seja viva e eficaz em nossos corações agora. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Essa história é bastante conhecida. E a partir dela, eu quero tirar algumas lições, fazer 4 ou 5 destaques e pensar nessa noite sobre essa realidade. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ler histórias na Bíblia e me imaginar naquele lugar com aqueles personagens, porque assim eu posso perceber como Jesus age com aqueles que estão ao lado dele. O texto diz que depois de passar uma noite no Monte das Oliveiras, orando e buscando a Deus, pela manhã, bem cedo, Jesus volta ao pátio do templo, e chegando ao pátio do templo, ele está ali pregando e ensinando, coisa que fazia com frequência. E a multidão logo se aconchega ali, se aproxega a ele, para que pudesse ouvir a sua mensagem. Nesse momento, fariseus, líderes da lei, mestres e outros zelosos trazem uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. O texto não diz mais nada sobre essa mulher, quem era, de onde viera, o que foi feito antes ou depois, se ela estava em flagrante adultério, com quem ela adulterou. Simplesmente ela foi alguém da vez que foi trazida para estar ali, para que testasse Jesus. E eu imagino, e quero que você imagine também comigo, que não foi um gesto muito delicado. Preste atenção que ela deve ter sido arrastada àquele lugar. Provavelmente, ou melhor, com toda certeza, estava naquele momento Jesus, uma multidão, homens da lei querendo matar aquela mulher e uma mulher postada ali, com toda a vergonha, com todo o vexame, com toda a humilhação que alguém poderia sentir. Além de que, ela sabia que o passo seguinte era morrer apedrejada. Não lhe restava muita coisa. Presta atenção que essa mulher, nesse momento, ela acha que está tudo acabado.
A história dela parecia que iria acabar ali, porque ela foi apanhada em adultério e agora não lhe restava mais nada a não ser a morte. E eu quero parar para começar a analisar exatamente esse momento, porque talvez essa seja a situação, o momento que você aí na sua casa esteja vivendo nessa hora. E se tem um momento que a gente pode dizer exatamente isso: eu não sei a sua história, eu não sei o que você passa, eu não sei como você chegou até aqui, mas agora está você diante de Jesus e a sua história vai ser passada limpo. Mas enquanto isso está acontecendo, o texto diz que Jesus está sentado no chão, abaixado e simplesmente rabiscando com o dedo alguma coisa. E esse é o primeiro destaque que eu quero fazer. O verso 6 diz exatamente isso. Enquanto aqueles homens estavam desejosos, imagina olhos arregalados, pedras nas mãos, com vontade de matar aquela mulher, Jesus está sentado no chão, cabeça baixa, rabiscando alguma coisa. Parece que Jesus não tem nada a ver com a história. Parece que Jesus não está dando a mínima para o que está acontecendo. Parece que Jesus não está interessado na situação daquela mulher. Mas é nesse momento que a mulher vai perceber que essa compreensão, essa percepção de Jesus, como se não estivesse nada interessado naquilo ali, estava completamente enganado. Jesus ouviu tudo e estava pronto para tomar uma decisão. Então, nesse ponto, eu preciso entender claramente que, apesar de não parecer, mas Jesus ainda tem o controle da história. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo de isolamento, esse tempo em que as doenças estão se alastrando, em que a gente não sabe o que está acontecendo e não pode, às vezes, saber em quem confiar, pode ter certeza, Jesus ainda tem o controle da história. Ele não perdeu o controle. A história ainda está em suas mãos. Mas eu quero me lembrar, eu gosto muito de citar o livro de Apocalipse, porque a revelação de Apocalipse, ela fecha a Bíblia e nos mostra algumas verdades que são essenciais. João, que descreve Apocalipse, ele conta que, lá pelo capítulo 5, que os anciãos mostraram para João um livro que estava selado, fechado, escrito de todos os lados, e ninguém podia abrir. E João diz que quando ele viu aquele livro e quando percebeu que ninguém podia abrir, o próprio João, o vidente, ele diz que chorava muito, porque ninguém podia abrir o livro da história. Se ninguém pode abrir o livro da história, nós estamos perdidos. Não há expectativa, não há esperança. Aconteça o que acontecer, nós vamos sempre de mal a pior. Mas esse é para mim um dos textos mais belos de Apocalipse, um dos que mais me empolgam, porque enquanto João chorava, ele ouviu uma voz lá atrás que dizia para ele: peraí, João, tenha calma, porque o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, ele é digno de romper os selos e abrir o livro. Como eu disse, eu gosto de imaginar as cenas e eu tô aqui me imaginando João chorando, porque ninguém pode abrir os selos, porque a história está condenada a ir de mal a pior, porque ninguém tem controle de nada. Mas agora ele ouve que um cordeiro, animal manso, submisso, morreu. E pela sua morte ele conquistou o direito de abrir o livro, de ter a história nas mãos, de fazer acontecer somente o que ele quer. Mas acompanhe comigo que nesse momento João para e olha para trás na intenção de ver um cordeiro, e o que é que ele vê? Ele vê um leão. O Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, é também o leão de Judá. Ele é digno de abrir os livros. Jesus
tem a história na mão. Aquela mulher precisava aprender naquele dia que aquele Jesus que rabiscava pelo chão, ele tem a história nas mãos. A minha história, a sua história está nas mãos de Jesus. Eu não vivo largado, eu tenho alguém que me direciona. O próprio Jesus disse que ele é o caminho. Nada acontece nessa vida. Nenhuma sequência de atos acontece sem que Jesus tenha o controle. Na sua vida, na sua história. Talvez você esteja pensando que Jesus está simplesmente sentado, rabiscando no chão. E você esteja aí se perguntando, mas Deus, onde tu estás nessa hora que a minha vida está destrambelhando completamente? Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você e ele continua tendo a história nas mãos e as coisas só acontecem do jeito que ele quer e quando ele determina que aconteça. O próprio Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra e ele continua tendo esse poder. Agora então, vamos voltar para a história porque enquanto Jesus está lá rabiscando e a mulher está preocupada, angustiada e o seu coração aflito porque acredita que ninguém vai poder salvá-la e ela vai começar agora a entender o que significa exatamente Jesus tem a história nas mãos. Os mestres, doutores da lei estão insistindo para apedrejá-la. Jesus então se levanta e olha diretamente para eles. Ah, o olhar de Jesus. Quem nunca pecou? Quem nunca cometeu um ato ilícito? Quem nunca fez o que não devia fazer? Quem nunca contou uma mentira? Quem nunca fez nada absurdamente ou simplesmente errado? Condene essa mulher. Nós temos o defeito, permita-me esse parêntese rápido, de fazer uma classificação de pecados. Para começar, ninguém nem gosta muito de falar de pecado, mas eu vou falar assim mesmo. Como se houvesse pecados maiores e pecados menores. Para Deus todo pecado é pecado, porque o pecado gera morte. E morte é morte. E era aquilo que aquela mulher esperava, ser apedrejada e morrer porque ela estava em pecado. Mas Jesus disse, olha, quem estiver sem pecado pode então julgá-la. Sabe o que essa mulher está começando a perceber? Eu quero que você se coloque nesse lugar e comece a perceber também que Jesus é aquele que diante das minhas circunstâncias, ele toma as minhas dores. Só quem pode me julgar é Jesus. Porque só ele é sem pecado. Só quem pode apontar o dedo para mim é Jesus. Só quem pode jogar pedra para mim é Jesus. Infelizmente nós vivemos no meio de pessoas e numa sociedade que está acostumada a julgar, a jogar pedras. E agora com as tais redes sociais, como se joga pedra uns nos outros. Como se mata uns aos outros. Mas eu posso lhe dizer nessa hora, não é assim que Jesus age. Sabe o que mais? Enquanto Jesus olha lá para aqueles homens, Jesus também olha para aquela mulher. E o que Jesus vê não é o que eu vejo. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E nessa hora, Jesus está olhando para o coração daquela mulher. Mas é um olhar diferente. Enquanto aqueles outros homens estão querendo matá-la e apedrejá-la, Jesus está querendo simplesmente demonstrar compaixão. Jesus olha para o seu coração. Jesus vê o seu íntimo. E o que ele vê pode ser uma vida estragada, abandonada, uma vida cheia de traumas, uma vida cheia de problemas. Você pode ter sido abandonada, você pode ter um casamento destruído, você pode ter sentido orfandade por toda a sua história, você pode achar que ninguém lhe quer, ninguém lhe aceita, você pode se achar a pior das criaturas, só esperando que as pedras sejam jogadas sobre você. Mas nessa noite, Jesus olha para você e o seu olhar é de compaixão. Aí eu me lembro de outra história. Na noite em que Jesus foi traído e foi levado a julgamento, Pedro era um negócio sério, eu gosto de Pedrão. Ele tinha dito para Jesus assim, olha, imagina,
Ninguém vai botar a mão no senhor não, Jesus. Pode deixar que eu lhe defendo. Mas a verdade é que quando foi na hora certa, Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes foram até Pedro e disseram, olha, eu lhe conheço, você estava lá com ele. E Pedro disse, não, eu não. E como Jesus tinha dito, o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra de Jesus. E nessa hora Pedro é um homem completamente humilhado, completamente quebrado, porque ele não manteve a sua palavra. Ele olha para si mesmo cheio de autocomiseração e diz, eu não mereço, eu sou a pior das criaturas, porque eu traí o meu mestre. Quantas vezes você já se sentiu assim? A pior das criaturas, eu não valho nada, eu sou a pior das pessoas, não há valor nenhum em mim que alguém possa se dignar de me querer bem. Mas o texto diz, nesse mesmo evangelho de João, que Jesus, ao sair do pátio, olha nos olhos de Pedro, cruza o olhar. É interessante que o texto diz que Jesus não dá uma só palavra, só faz olhar. Ah, mas foi suficiente. Porque o olhar de Jesus é diferente. Não é de condenação, ele não está apontando pecados, ele não está cobrando, ele está com compaixão. Ele está dizendo apenas, Pedro, meu filho, besteira foi que você fez. E apesar dessa besteira, não vai ser por isso que eu vou lhe condenar. Aí eu vou voltar lá para o começo da Bíblia, lá primeiro casal. O texto diz que na viração do dia, esse texto é bonito, soprando aquele vento gostoso da tarde, Deus foi ao encontro do primeiro casal. E quando chegou lá, não encontrou o primeiro casal. E procurou, Adão, onde é que você está? E eu fico imaginando Adão saindo por entre as árvores e deve ter gaguejado, porque ele estava com medo de falar, de encontrar Deus. Eu estava nu e me escondi. Então Deus olha para o casal e diz assim, quem foi que disse que você estava nu? Como foi que você descobriu isso agora? É porque eu comi da árvore, a mulher me deu e eu comi. Deus olha para o casal e diz assim, você está completamente enganado. Você está me confundindo com um acusador, eu não estou aqui para lhe acusar, para apontar os seus erros, até porque eu sei de tudo, não precisa esconder. O nosso Deus é um Deus que nos conhece, Ele sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça. Ele sabe o lado da cama em que deitamos, do que gostamos, do que fazemos. E ainda assim, aquele mais secreto e oculto que eu tenha lá dentro, não impede Deus de me amar profunda e incondicionalmente. Adão, eu sei onde você está. Eu não vim aqui lhe cobrar. Eu não vim aqui apontar o seu erro. Eu não vim aqui dizer que você está errado. Eu vim aqui dizer que eu lhe amo muito, apesar da sua história, apesar da sua vida, apesar de tudo que aconteceu. Foi o que ele disse para Pedro naquele dia. Pedro, eu sei que você me negou 3 vezes. Eu sei que você, na hora em que eu mais precisei, você não estava lá. Mas eu não vou deixar de amar você por causa disso, porque nada nessa vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus olha para aquela mulher, diferente do olhar dos acusadores, e disse, olha, eu sei que você é pecadora, eu sei que você chega até aqui completamente humilhada e envergonhada. Mas eu amo você assim mesmo. O nosso Deus tem um amor incondicional. Meu querido, seja o que foi que aconteceu com a sua vida, seja por onde você passou na história, Deus lhe ama assim mesmo. Nada vai mudar a realidade do amor de Deus. Nada. Aquilo que você tem mais guardado e escondido e tem vergonha para dizer para qualquer um, não vai impedir de você se sentir e saber que é amado, amada, querida do Pai. O texto diz, vamos continuar aqui, que começaram então a sair um por um dos mais velhos, provavelmente porque tinha mais pecado, mas de repente, o drama, fica só Jesus e a mulher. A multidão mais afastada olhando,
E aqueles poucos segundos que duraram em que Jesus estava abaixado ali, e a mulher em pé, completamente envergonhada, humilhada, se sentindo desprezada, aqueles segundos que ficaram ali, pareceram uma eternidade. O que é que vai acontecer? As pedras vão chegar? Nova acusação? Talvez esse momento que você esteja isolado aí, que você não tenha tido a oportunidade de abraçar ninguém, talvez esse momento em que você esteja se sentindo completamente esquecido e rejeitado, talvez para você esteja durando uma eternidade, mas essa eternidade, ela é rompida quando aquele que é Senhor da história toma a palavra para intervir na sua vida. Então ele pergunta à mulher, onde estão seus acusadores? As pedras que deveriam ser jogadas para você, o que fizeram dela? Aqueles que nas redes sociais têm lhe atacado, lhe difamado, aqueles que têm condenado você pelas suas escolhas e decisões, aquilo que tem apontado os seus erros e achando que é melhor, cadê eles? Foi o que eles fizeram. Aquelas postagens, onde estão agora? Ninguém lhe condenou, não? Aí Jesus disse, eu também não lhe condeno. E eu já quero caminhar para a conclusão aqui, porque essa última frase nos dá duas verdades que são o coroamento de como Jesus vai tratar aquela mulher e como ele pode tratar a cada um de nós. O verso 11 diz assim, e Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Duas coisas. Primeiro, eu não a condeno. Jesus é aquele que tira a culpa do pecado. Não há nenhuma condenação para os que são em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Jesus não está perguntando como foi a sua história, ele está dizendo, olha, as consequências do pecado, a mágoa, a dor, a tristeza que ficou aí no seu coração, eu estou tirando. Aquele trauma que você diz, mas eu fui abusada na infância. Jesus está tirando agora em nome de Jesus. Jesus agora, pelo seu poder, está dizendo, eu não a condeno. Eu não vou jogar nenhuma pedra em você nessa noite. Eu não vou jogar contra você nenhuma condenação. Eu não a condeno. Você está livre. Mas, olha a glória. Vá e não peques mais. Eu lhe dou a oportunidade de começar uma nova história. Não interessa o que aconteceu até aqui, agora daqui para frente você tem a oportunidade de uma nova história, de começar de novo, de fazer aquilo diferente do que foi feito. Esquece o passado, porque ele já não é mais um peso sobre você. Volto a dizer, eu não sei onde você está nessa noite, em que condição você está me ouvindo, se está em casa, se está no trabalho. Eu não sei se você está me ouvindo num aparelho grande ou pequeno, se algumas lágrimas já rolaram no seu rosto ou não. Eu não sei a sua história, mas eu sei que aconteça o que acontecer, o que lhe trouxe até aqui pode ser perdoado por Cristo Jesus. O que lhe trouxe até aqui pode ser apagado pelo poder que há em Cristo Jesus. Jesus não te condena nessa noite, mas ele lhe dá uma oportunidade de começar uma nova história, de voltar à sua vida com uma nova perspectiva. E eu quero que você feche os seus olhos agora, que você abaixe suas cabeças, nós vamos orar. E eu quero clamar por você. E eu quero que você, nessa hora, receba aí onde você está. Perceba a mão de Deus. Se ninguém pode lhe abraçar, Jesus lhe abraça agora. Se ninguém pode lhe acolher, Jesus oferece um ombro para que você recline a sua face nessa hora. Se você não tem para onde voltar, Jesus lhe oferece uma nova história nessa noite. Ore comigo agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque não são as pedras desse mundo que haverão de nos derrubar. Não são as acusações desse tempo que haverão de nos macular, Senhor. Eu te louvo
pelo teu perdão. Mas eu quero clamar em nome de Jesus. Pai Santo, pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis agora, eu te clamo, Senhor Jesus. Tira a culpa do pecado. Tira a culpa do pecado. Tira todos os traumas da alma. Tira agora, Senhor, todas as manchas, todas as máculas de uma história torta que chegou até aqui. Porque eu sei, Pai Santo, pelo teu poder, que tu estás oferecendo vida nova a cada um. Abençoa-os agora, Senhor, e que o teu Santo Espírito os console e lhe dê certeza de uma nova perspectiva à história, para a tua glória, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.